Olá, tudo bem? O objetivo da aula de hoje é compreender em linhas gerais uma obra chamada Sociologia, de Anthony Giddens. O primeiro ponto a destacar da obra é uma discussão que o autor faz, sobretudo levando em consideração as chamadas sociedades tradicionais, para pensar uma relação entre espaço e tempo. Há, na verdade, uma condição de que povos que não estão necessariamente conectados ou que fazem parte de um fenômeno chamado globalização, que a gente vai falar na sequência, então, para esses povos tradicionais, há uma relação específica entre uma situação de espaço e tempo que configura, inclusive, o padrão de vida das pessoas e o modo como elas se relacionam. Isso quer dizer que pessoas, que vivem em sociedades tradicionais têm uma relação de espacialidade bastante limitada, uma vez que o seu deslocamento, o próprio conhecimento de mundo tem como uma espécie de aprisionamento a condição do espaço, de limitação à condição do espaço. São povos que, por exemplo, para tecer determinado conhecimento, ou para desenvolver, ou para adquirir determinado conhecimento, precisa se deslocar. E aí, claro que leva-se em consideração nesse deslocamento os limites, de, por exemplo, bibliotecas. Aí estou imaginando numa situação cotidiana, para poder conhecer e pesquisar sobre algo, por exemplo. E, paralelamente a essa condição dessa certa limitação espacial, há uma condição de tempo que é muito específica para esses povos, porque a sensação de tempo, claro que a gente não está falando de tempo cronológico, a gente está falando de um tempo do modo como ele é percebido, então essa sensação de tempo, ela tem uma longa duração, então as pessoas têm a sensação de que o tempo é maior. Isso não se verifica, por exemplo, em sociedades globalizadas, conectadas dentro de uma aceleração dos ritmos de vida, de acesso à informação, porque basicamente, se de um lado sociedades globalizadas se libertaram desses limites espaciais, de outro, o tempo acelerou consideravelmente. Então, somos, por exemplo, nós globalizados, pessoas que não temos necessariamente um aprisionamento espacial, temos acesso a conexões de internet que nos permitem transcender espaços, enfim, ter conhecimento de mundo. Então, voltando lá para aquele exemplo, não precisamos necessariamente temos que nos deslocar a uma biblioteca para pesquisar sobre algo. A gente tem na internet uma série de possibilidades. Por outro lado, isso acarretou, na perspectiva de Giddens, uma espécie de aceleração do tempo, porque se de um lado a gente encurtou os espaços, no sentido de acessar e não estar mais preso necessariamente aos seus limites, de outro, o tempo se acelerou e literalmente a gente não tem tempo para nada, porque a sensação é que são tantas coisas a se fazer que a gente está sempre correndo atrás, literalmente, do prejuízo e do atraso. Essa disjunção, então, entre espaço e tempo, característico de sociedades globalizadas, teve seu início na modernidade, que começou exatamente a estabelecer essa ruptura, inclusive a partir daquilo que Giddens chama de mecanismos ou dispositivos de desencaixe, esses processos de desconexão entre espaço e tempo que se aceleraram, como, por exemplo, a vinda da tecnologia, como, por exemplo, o caso, inclusive, da internet, que a gente está usando agora. E, adiante disso, aquilo que Giddens chama de reflexividade da vida social moderna, que basicamente é o que resulta de um sujeito perante esse conjunto de interações, a esse tempo acelerado e essa praticamente inexistência de barreira espacial. Então, é essa identidade que se forma desses sujeitos modernos, fundamentalmente globalizados, que passa a ser uma espécie de objeto de análise do autor para, sobretudo, compreender como essa dinâmica se dá a partir das suas interações. Para isso, claro, Giddens, antes de se ater e aprofundar nesse modo das interações, faz uma relação e uma análise anterior, perpassando por basicamente 3 modos de compreender a própria globalização e esse fenômeno de intercâmbio, enfim, de reflexividade social. Para isso, o autor vai apresentar o que ele chama de uma perspectiva hiperglobalizada,
essa noção hiperglobalizada, né, vai ser a partir de alguns autores que basicamente vão tratar de uma realidade que parte de um pressuposto que não existem fronteiras. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem uma noção de uma espécie de enfraquecimento de uma política local, uma vez que a própria economia passa a ser ditada pelo mercado global. Então, são formas de compreensão da nossa relação contemporânea pela perspectiva de um desaparecimento territorial para uma condição agora ditada para um mercado muito maior de nível internacional. Então, né, na sequência a gente tem os chamados céticos, que basicamente são aqueles que vão considerar, ao contrário, né, no oposto dos hiperglobalizados, né, desses autores, ou dessa perspectiva de compreensão desse modo de como a gente se afeta diante dessas interações, que são aqueles que vão conceber que os estados mantêm sim poderio sobre a sua economia, de que acaba sendo um pouco de exagero acreditar em todo esse processo globalizante como se ele ditasse de modo absoluto os comportamentos. Afinal, para a visão desses céticos, ainda se mantém e muito a cultura local, tradições, ritos, religiões, e isso acaba não sofrendo interferência, né, desses processos externos. E claro, dentro dessa perspectiva, os céticos dizem que há, do ponto de vista desse mercado, né, internacional, influência no mercado nacional, né, então intraterritorial, mas que não há necessariamente uma objetivação do mesmo, né? E por fim, a gente tem os chamados transformacionistas, que são aqueles que concebem uma espécie de meio termo entre o fato de que eles entendem que há sim um fenômeno da globalização que altera a nossa identidade, porque acelera os nossos processos, né, de relação, de apropriação de diferentes modos de vida, de cultura, pela via do consumo, mas também entendem que muitas tradições, costumes e identidades ainda permanecem no interior de cada território. Além disso, são autores que vão conceber uma interação do Estado também numa perspectiva mediana, acreditando que há, sim, coisas que vêm de um capital externo, mas há também condições que são próprias de um mercado interno. Então, basicamente, são aqueles autores que admitem a globalização, não são céticos suficientemente a ponto de negar os seus fenômenos, né? Como, por exemplo, os anteriores, mas também acham que essas situações, né, oriundas da globalização não são necessariamente determinantes. Basicamente, o interesse de Giddens, diante desse mapeamento dessas posturas em relação à globalização, é não necessariamente assumir uma ou outra situação exclusiva, mas considerar, sobretudo mediante o fenômeno da globalização, as influências diretas, né, que estas interações acabam, enfim, determinando a nossa identidade e o meio como a gente se relaciona com os outros. Para isso, o autor vai destacar um fenômeno que é bastante moderno, indiscutivelmente, né, resultante de todo esse processo, que é o individualismo. O autor basicamente vai destacar, então, que esse processo do individualismo é um processo cada vez mais crescente, né, da individualização, do fechamento para aquilo que outrora era coletivo, né, para agora uma condição de o sujeito basicamente se referência para si mesmo. Isso, se a gente for historicizar, naturalmente é algo que vem de longa data, mas que na modernidade acaba alcançando outros meios, né, de maior, inclusive, eficiência, né, de quase isolamento desse indivíduo. E ainda em relação a esse individualismo, Giddens vai mostrar que não tem a ver só com uma espécie de fechamento nas interações, né, uma impossibilidade de diálogo, enfim, mas tem a ver com a própria constituição da identidade. Para isso, o autor revisita épocas que, por exemplo, as identidades eram comunitariamente estabelecidas. Claro que a gente aqui não está pensando a partir de uma perspectiva de juízo de valor, no sentido de que bom que era assim, que ruim que se tornou de um jeito como agora, por exemplo. Não é um juízo de valor que está em questão, é uma análise desse processo. E nesse processo, por exemplo, a gente tinha papéis relativamente definidos dentro, né, de uma comunidade. Então,
Para isso, o autor, por exemplo, cita o caso da mulher, do papel da mulher dentro de uma comunidade que, de algum modo, já lhe era pré-definido, né? Então, longe de dizer que isso necessariamente é bom, a ideia aqui é só pontuar que havia uma espécie de um papel a ser exercido e já determinado socialmente, né? Então, que essa mulher deveria ser mãe, que essa mulher teria um papel social especificamente, né, ligado à criação dos filhos, enfim, ao cuidado do lar. Algo que se modificou bastante, sobretudo quando a gente tem, num cenário moderno, globalizado, a dissociação, né, desses papéis, embora ainda muito se mantenha, sobretudo pela via hoje do preconceito, mas que basicamente destituiu uma espécie de obrigação de uma, né, por exemplo, de uma mulher para ser aquilo que a sociedade necessariamente aguardava dela, para que agora ela possa constituir a própria identidade. Claro, a partir das interações, a partir de outras referências, mas há uma espécie de uma nova forma de instituição que parte agora muito mais do indivíduo. Então, quando a gente fala de individualismo, não é só uma noção de senso comum da expressão, no sentido de não se importar com os outros. É no sentido de que o indivíduo, ele acaba sendo a própria referência dele. Então, isso naturalmente traz inseguranças, e porque basicamente, né, não há necessariamente algo a se seguir, um modelo pronto para que a gente simplesmente reproduza, ou enfim, né, ou continue. Esse é o fenômeno do individualismo, e claro que há, a partir desse fenômeno, uma série de consequências. Inclusive, um dos aspectos diretamente afetados por esse individualismo, né, por essa aceleração do tempo que marca o fato de o indivíduo ser responsável pela própria constituição de quem ele é, também faz com que ele esteja obrigatoriamente mais aberto a responder a um contexto que é muito mais fluido do que outrora. Então, se antes o autor, por exemplo, cita casos de filhos de determinados profissionais, como, né, a situação de um filho de alfaiate, o mais velho basicamente deveria assumir os negócios do pai, né, e assim por diante. A ideia era continuar, então, esses negócios de família. Hoje, a fluidez de mercado é muito maior. E claro que isso impacta, inclusive, também numa situação quase que de uma correlação entre trabalho e família, entre o quanto tempo, né, a gente acaba despendendo para o trabalho, como que isso impacta diretamente numa situação familiar, porque o objetivo do autor é mostrar que se há um individualismo, e esse individualismo traz um conjunto de consequências, o tempo não pode ser esquecido como esse fator acelerado que a todo momento reconfigura esse individualismo. Então, falando aqui do individualismo, a gente já tem uma primeira marca, uma primeira característica. É um individualismo dinâmico. Isso não está necessariamente aberto no texto, mas subentendido exatamente pelo fato de que não é um momento em que eu basicamente constituo a minha identidade, vamos pensar pela via do individualismo, e que essa identidade vai ser fixa de agora em diante. Na verdade, essa constituição identitária acaba sendo um fenômeno que a todo momento precisa ser reconfigurado a partir da dinamicidade da própria relação do tempo, da aceleração do tempo. Então, é como se a gente tivesse a todo momento uma identidade e um individualismo fluidos, que precisam responder a um contexto que é igualmente também fluido. E se, claro, a gente está falando de um mundo em que a fluidez é a sua marca, isso também vai impactar nas relações de trabalho. Então, se a gente tinha até basicamente uma geração atrás, isso em nossa realidade aqui de Brasil, pessoas que trabalharam a vida toda em uma única empresa, né, então tiveram patrões aí de longa data. Hoje a gente tem um mercado muito mais dinâmico, em que as pessoas tendem a trocar muito mais também, né, de empresas, e isso acaba sendo normal, e claro que isso marca a todo momento, de novo, essa necessidade da readaptação, da reconfiguração de quem somos. Então, essa situação da globalização em relação ao trabalho é outro fator que impacta também o nosso individualismo. E como mesmo o aspecto cultural perpassa pela via do consumo na globalização, claro que isso vai infringir também diretamente em algumas consequências, alguns problemas que a globalização traz, e não na ordem só do indivíduo, do individualismo, mas também numa ordem mundial, como, por exemplo, o fato de se acentuarem
na via do consumismo, né? O consumo de determinados produtos, o que esgota os recursos naturais, o que causa, por exemplo, né, consequentemente, mudanças climáticas e assim por diante. Então, a gente tem um impacto ambiental decorrente dessa cultura globalizada que nos leva, pela via do consumo, a consumir as mesmas coisas. Então, um exemplo, inclusive ilustrado na obra do Giddens, é o McDonald's, né? Então, presente aí mundo afora, indiferente da cultura, e que nos leva a uma certa padronização de gostos e, claro, consumo das mesmas coisas. E daí decorrem situações que são quase que padronizadas de hábito de consumo, como, por exemplo, o celular, né, relacionado aí diretamente a essa condição de troca constante, mais uma vez a fluidez do mercado, e, claro, ao esgotamento também dos recursos naturais relacionados a essa feitura, né, enfim, desse tipo de aparelho, e, claro, né, consequências sociais, o aumento da desigualdade social, a concentração de renda e uma série de outras consequências. Aqui, nesse primeiro momento de análise da obra, o autor, então, mapeia essa globalização, mostra suas consequências de nível, primeiro, né, em um nível individual, né, então, se tratando aqui daquilo que direciona-se à formação do indivíduo, mas também ao lugar e ao modo como ele interage.